criança e o nó. Quando nasceu, a criança ganhou um cordão feito de um tecido fofinho que parecia um algodão. Quando brincava, o cordão balançava livremente. Nesse cordão só havia espaço para a imaginação. Ao final do dia, sua única preocupação era: qual a próxima brincadeira? Conforme a criança foi crescendo, nós no algodão foi aparecendo. Um belo dia, não queria parar a brincadeira e ouviu de sua tia furiosa: se você não obedecer, ninguém vai gostar de você. A criança, triste, só queria chorar e ouviu de sua mãe: engole o choro, não dê trabalho para os outros. No cordão feito de algodão, formou-se um nó, daqueles difíceis de desatar. A criança foi crescendo e com ela mais nós aparecendo. Ouvia de sua mãe: cuide de seu irmão mais novo, é seu dever. E quando discutia, ouvia de sua tia: você não acha egoísmo colocar suas vontades em primeiro lugar? A criança, já adulta, engolia suas angústias e o peso do nó só aumentava. Aprendeu a ser uma adulta eficiente, daquelas proativas, sempre disposta a ajudar. Na faculdade, foi a mais esforçada da turma. No trabalho, era incansável, de prontidão a qualquer sinal de insatisfação. Em casa, era exemplar, sempre pronta para apoiar. Mas havia algo que tirava seu sono, um nó tão pesado que era difícil carregar. Algumas vezes não conseguia olhar para si, porque o nó ficou tão grande que ocupava o lugar de um elefante. Um dia, em meio à exaustão, lembrou-se de sua infância e do cordão feito de algodão, onde só havia lugar para a imaginação. Com cuidado, começou a desatar cada nó pesado. Vieram-lhe lembranças de sua tia, aquela que sempre pensava em todos, e de sua mãe, aquela que deu para todos o seu coração. A adulta teve medo, não queria ser diferente de quem sempre teve zelo. Foi então que tomou uma decisão. Pegou o seu cordão, deu a mão ao seu medo e deixou no coração quem sempre teve zelo. Não permitiria que ninguém fizesse um novo nó, porque lembrou do quão precioso era o seu cordão. Começou a dizer não. Defendia seus limites igual um cavaleiro que defende seu castelo. Entendeu que o que mais importava era seu cordão esvoaçante. No fim, a adulta entendeu que o cordão nunca deixou de ser dela. Cada nó desatado era também um encontro com sua própria liberdade. E que proteger esse cordão suave como algodão e forte como sua própria essência era a forma mais sincera de honrar a criança que um dia só queria brincar. Ai, eu achei emocionante. Que texto incrível. Nossa, deu uma esquentada no meu coração, sabia? Me fez sentir muitas coisas, mas eu acho que o final deu uma esquentada, uma aquecida no coração. Deu, né? Quando fui pensar nesse episódio, eu pensei bastante em como a gente ia trazer esse tema. Porque eu acho que, de certa forma, a gente traz um pouquinho sobre, né, essa culpa de se priorizar. Mas eu queria trazer algo que simbolizasse que isso começa desde cedo, né? Então foi um jeitinho que eu pensei em trazer sobre esse tema. Porque, querendo ou não, esse sentimento que a gente tem, essa culpa que a gente carrega, ela é como um nó, né? Que fica muito pesado e às vezes é tão difícil da gente carregar. E a gente passa a não viver a nossa vida só pensando ali no outro, em cuidar do outro, em ser bom pros outros, não dar problema pros outros. Então, quantas vezes é muito difícil, assim. Então me surgiu a ideia de retratar dessa forma, mas eu acho que fala, né, amiga, bastante do que a gente tá querendo propor com esse episódio também. Enquanto você foi trazendo um pouco desse texto, eu fiquei pensando quanto que esse texto, quanto que essa criança desse texto vai ter vários nomes ao longo de quantas pessoas forem ouvindo esse episódio, porque antes da gente começar a gravar eu fiquei pensando sobre quando nós percebemos
que quando nós percebemos essa culpa de não conseguir se priorizar, ou de não saber se priorizar. E aí, enquanto você foi lendo, eu acho que já me trouxe um pouco disso, porque eu acho que esse texto ele bateu em lugares meus. Porque você mesmo falou, começa muito precoce, muito lá atrás. E aí, às vezes a gente só percebe quando eu já tô sobrecarregada. Quando realmente o nó tá muito grande e fala, tá, não tem como mais eu lidar com isso daqui. E aí eu queria até começar te perguntando sobre como você acha que a gente percebe isso, sabe? Tipo, pô, eu não me priorizei nessa situação. Eu concordo com você. Eu acho que começa desde cedo e a gente é ensinado a isso, né? A gente é ensinado a dar muito mais valor pro outro, pro cuidado com o outro, por se preocupar com o outro, do que olhar pra gente. É muito difícil a gente ter essa ciência, né, da gente dentro desse processo. De o que de repente é um limite, ou o que eu quero fazer, o que eu não quero fazer, o que eu gosto, o que eu não gosto. Então eu acho que o contexto onde a gente cresce, ele vai mudando muito isso, né? Não é ensinado dessa forma, e eu acho que isso é um lugar que independe se você é homem ou mulher. Eu acho que é um lugar que ele pode ser ocupado por ambos, mas que na nossa cultura é um lugar facilmente ocupado por uma mulher também, né? Tanto que a gente vê as profissões de cuidado com o outro é muito voltado para essa mulher, né? Então, psicóloga, enfermeira, tudo que é um cuidado muito próximo com o outro, a gente tem ali muitas mulheres exercendo. Então, eu acho que é desde cedo, assim, e a gente só vai perceber lá no final, né? Ou lá no final não, lá quando a gente é adulta. Porque vai acumulando muitas coisas dentro da gente. E que é difícil a gente ter a ciência porque a gente sente culpa por estar nesse lugar de limites, estar nesse lugar de se priorizar. Então a culpa, ela vai camuflando muitas vezes esse sentimento e vai trazendo outras coisas. Então fica pesado demais a gente olhar para esse lugar e entender, tá, aqui eu vou precisar falar não, ou aqui não vai ser legal pra mim entrar. Então é só quando a gente tá muito sobrecarregado, né? Ou a gente tá exausto. E aí a gente tá sobrecarregado pode ser em vários contextos. Por exemplo, no trabalho, é um deles, que é o que geralmente bomba primeiro, né? Mas dentro da família ou até nas nossas relações, quando a gente tá com muita dificuldade de se relacionar. Então acho que tudo passa um pouco nesse caminho, né? De se priorizar. Uhum. Você foi falando e eu fiquei pensando até em coisas que eu aprendi na faculdade. Eu lembro que estudando principalmente desenvolvimento humano, a gente sabe que tem uma idade ali da criança que ela vai ser egoísta. É natural da criança ser egoísta, ela tá aprendendo. Então o que é meu é meu. É o meu TT, é o meu brinquedo, é o meu, tudo é meu. É a minha mãe. Então é normal a gente ver até crianças que a gente nomeia muito como ciúmes, quando a gente fala minha mamãe pra mãe de um bebê, e ele fala não, é minha mamãe, e abraça e não quer soltar. E aí eu acho que enquanto você foi falando eu fiquei pensando quanto que os pais têm medo das crianças serem muito egoístas, e aí vão colocando esse tipo de limite, de ninguém vai gostar de você se você continuar assim. E isso não é limite, isso é uma pressão total. É tipo, tá, você precisa ser amigável com todo mundo. E eu sou totalmente contra esse tipo de comentário, porque eu não acho que ele educa. Eu acho que ele direciona a gente pra entrar nesse lugar de não conseguir se priorizar. E aí eu fiquei pensando, enquanto você foi falando, o quanto que a gente vai reproduzindo isso, porque é o que a nossa sociedade sabe. Então, se eu sou uma pessoa ferida, a tendência de eu ferir as pessoas que estão na minha vida é muito grande. Porque eu não tô cuidando da minha ferida, eu tô causando mais feridas. E aí o quanto que essa
essa questão do não conseguir se priorizar, essa culpa de não conseguir se priorizar, o quanto que ela é passada, assim, sabe? Quando você foi falando, me veio muito isso na cabeça. Quanto que parece que é cultural. Principalmente, eu acho que a gente não tem como eu falar do mundo inteiro, porque eu não conheço o mundo inteiro, mas quanto que isso acontece aqui no nosso país. Então, tipo, não, tá tudo bem, cede aí seu lugar. Levanta aí, dá lugar pra uma idosa, dá lugar pra uma gestante. Não que eu esteja falando que isso é errado. Só que o quanto que a gente é ensinado a sair do nosso conforto pra deixar outra pessoa confortável. Eu também acho isso. E você foi falando, né, Débora, eu fiquei pensando o quanto que a gente precisa tomar cuidado com as nossas palavras, né? Porque as palavras, elas servem... A gente vai entender o mundo a partir delas. Então, se você ouve de alguém que você gosta, de alguém que é importante pra você, que é o seu porto seguro ali, você ouvir, para de fazer isso, ninguém vai gostar de você se você fizer isso, né? Não chora. Ou, sabe, coisas nesse sentido que a gente vai reprimindo quem a gente é, o quanto a gente vai associando isso. E o quanto a gente vai se moldando, eu acho que entra muito nisso que você falou. A gente vai se moldando muito nesse lugar de eu preciso agradar para ser aceito. Eu preciso estar disponível para o outro para ser aceito. Porque senão eu não faço parte. E daí isso ameaça muito a nossa existência, né, na sociedade. Então, enquanto a gente vai aprendendo isso e é o que você falou, né? Ao invés, vem num lugar muito de educar, mas a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala, porque as crianças internalizam isso. Isso vai criando uma capa na gente, né? E a gente vai aprendendo a se ver e se enxergar naquele lugar. E isso vai fazendo a gente ter dificuldades de colocar os nossos limites, de impor o que é importante pra gente. E aí eu fiquei pensando em quantos contextos nocivos a gente não se coloca por ter essa capa, sabe? De preciso agradar o outro o tempo inteiro. E aí aqui é óbvio que para viver em sociedade minimamente a gente precisa fazer algumas coisas, né? A gente vai precisar ceder em alguns momentos. Mas o quanto a gente vive só nesse fluxo. Só nesse fluxo de agradar o outro, de priorizar o outro. E a gente vai se esquecendo de se colocar nesse espaço também, né? Exato. Nossa, já me vieram 2 exemplos na cabeça de coisas que vivenciei. Ai, eu amo seus exemplos. Que trazem um pouco disso. Eu acho que o primeiro era de quando eu ainda era criança. Eu sempre fui uma criança muito sentimental. Então eu abraçava, eu beijava, eu chorava muito. E eu lembro que eu chorava muito mesmo. Sabe, às vezes se eu tava com fome, eu chorava. Isso uma criança, assim, de 5, 6 anos, por aí, mais ou menos nessa idade. Não era um bebê, tá bom, gente? Porque bebê chora mesmo. Mas eu lembro que eu chorava muito. E eu lembro dos meus pais falando, em específico, meu pai falando... para de chorar, você chora muito. Você não precisa chorar por tudo. E quando não era assim, ele às vezes até era um deboche, ele ficava falando assim, chora, neném, chora. E eu lembro que de umas frases no tipo de ninguém gosta de quem chora muito, para de chorar, para de ser chata. Você chora muito, para de ser chata, não precisa chorar. Não precisa chorar, engole o choro. E aí eu lembro que eu passei uns bons anos da minha vida sem derramar uma lágrima. Porque de criança eu assimilei que se eu chorasse, ninguém ia querer ficar próximo de alguém que chora muito. Ninguém gosta de ficar próximo de pessoas sentimentais, porque elas são chatas, elas são muito intensas. Isso eu associei quando criança e depois de adulta eu precisei desconstruir isso. Tá tudo bem eu chorar. Tá tudo bem eu ser uma pessoa mais sentimental. Só que, de lá pra cá, eu criei eu vesti essa capa, essa máscara de eu sou bruta. Eu não sou chorona. Eu sou uma ogra. E aí eu mostrava pros outros exatamente o oposto do que eu era. Então se você tava chorando, eu ia ficar, tipo, te encarando. Sabe? Então eu criei uma máscara totalmente diferente de quem eu era. Porque eu entendi e assimilei que pra eu sobreviver e para as pessoas gostarem de mim, eu não podia chorar.
eu precisava ser uma pessoa muito diferente. Então ninguém gosta de quem fica abraçando muito, de quem fica tendo muito contato físico, então eu precisei deixar tudo isso para eu conseguir sobreviver naquele momento. E aí, só depois de adulta eu entendi o quão complexo isso era e o quão pesado era. Que eu não precisava esconder aquela garotinha que era sentimental atrás de uma máscara de uma pessoa que não existia. Totalmente o oposto. Mas que foi um bom tempo de terapia e várias coisas pra conseguir lidar e entender que tá tudo bem eu chorar. Se eu quiser chorar. Se você não quiser ouvir, você pode se retirar desse ambiente. Não necessariamente eu não vou chorar porque você tá ali, porque você vai ficar confortável com isso. Então eu fui entendendo que todas as vezes que eu queria chorar e eu me segurava ou eu não chorava pra não ser a pessoa chata daquele ambiente, porque uma coisa estava muito associada à outra. Então, pra não ser a pessoa chata naquele ambiente, eu não podia chorar. Então eu fui construindo isso e sendo um pouco mais eu e me permitindo chorar e me colocando como prioridade. Sabe, tipo, pra que eu vou engolir o choro se eu quero chorar aqui agora? Eu gostei, e até um choro de felicidade, sabe? Se eu ganhava uma coisa e eu me emocionava, eu não queria chorar, porque vou me achar chata, vou me achar sei lá o quê. Que pesado, né? Bem pesado e eu acho um pouco cruel também com uma criança. Sim, né? Eu fiquei pensando como a gente vai se enxergando muito a partir dessas coisas de criança, né? De que a gente ouve quando a gente é criança. E eu acho que o choro em específico... Ai, dá pra gente fazer um episódio só sobre o choro. Porque se a gente pensa numa criança, ela tá aprendendo a viver, né? Ela tá entendendo o que ela sente. Então ela vai chorar. Porque às vezes é a única forma de expressar. Ela não sabe como expressar, ela não tem essa habilidade. Então a única coisa que o cérebro dela, sabe, permite ela fazer é expressar aquilo que ela tá sentindo através do choro. Se a gente reprime o choro, a gente tá reprimindo aquela criança. A gente tá reprimindo as formas de expressão daquela criança. E eu entendo que o choro é algo que incomoda, assim como a emoção. A gente não é treinado, a gente não sabe lidar com isso. Então a gente não sabe lidar quando uma criança tá chorando, né? Principalmente quando ela tá chorando, chora alto e grita. A gente não sabe como lidar, isso é desconfortável. Mas aí a gente que não sabe lidar, reprime o choro de uma criança e ela não vai saber como lidar com aquilo. E aí o quanto que isso vai se tornando uma bola de neve na nossa sociedade, né? Vira um monte de adulto que não sabe lidar com aquilo que sente. Ou escondendo, ou reprimindo aquilo que sente, né? Então o quanto que essa frase pra mim, engole o choro, pra mim ela me mexe assim, sabe? De tipo, por que engole o choro? Talvez o choro diga várias coisas, diga que ela tá sentindo muitas coisas e que o sentimento dela merece um olhar, né? Assim como o sentimento de um adulto também. E é muito comum a gente ter adultos que não choram, né? Que tem uma dificuldade muito grande de chorar. Eu confesso que eu tenho uma dificuldade grande de chorar na frente das pessoas. Eu tenho várias estratégias pra não chorar na frente das pessoas. Porque é isso, porque o choro, ele é quase que a emoção pura ali. Não é emoção pura, mas é uma expressão muito autêntica das emoções. E demonstrar pro outro aquilo que a gente sente é muito difícil. Então a gente vai reprimindo. E o quanto que isso tem a ver com se priorizar, que é enxergar as suas necessidades e a partir das suas necessidades colocar um limite ali do que é importante pra você. A emoção vem muito com a expressão de uma necessidade. Então o quanto que tem a ver isso, né? A gente precisa primeiro entender a gente, entender o que vem, o que quer dizer a carinha daquela emoção, pra gente entender como que a gente pode se proteger dentro desse ambiente.
Então me veio muito isso, né? E como a gente vai se enxergando a partir desses rótulos muito grudentos, assim, que colocam na gente desde quando a gente é criança. Exato. E enquanto você foi falando, eu fiquei pensando o quanto que parte do conseguir se priorizar também é entender é isso que tá vindo de dentro. Então, como eu vou conseguir priorizar, por exemplo, e valorizar esse choro, como eu vou conseguir entender o que esse choro tá querendo, que norte que ele tá querendo me dar, se eu não olhar pra ele. Então, se eu ignorar, eu não vou conseguir me priorizar, porque eu tô ignorando algo que é muito importante. Então, como que eu vou conseguir me priorizar em uma coisa muito simples, sabe? Uma coisa menor. Não que em relação a se priorizar tenha o que é muito grande ou muito pequeno, mas, por exemplo, uma coisa que os meus pais fazem muito, isso também por conta da história de vida deles, mas se tiver, por exemplo, 3 pedaços de carne e nós estivermos em 4 pessoas, se eles estiverem comendo, eles vão tirar do prato deles e vai dar para uma visita. Então a prioridade é sempre o outro, ou os filhos, ou uma visita. Então eles sempre vão priorizar o outro. E aí, enquanto eu fui falando, eu fiquei pensando nisso, sabe? O quanto que, talvez de forma muito inconsciente, o quanto que eles estavam tentando construir os filhos dessa forma. E aí, se nós não olharmos para essa necessidade, esse choro reprimido, digamos assim, como que eu vou conseguir me priorizar? Se eu aprendi que eu preciso reprimir o meu choro para essa outra pessoa ficar mais confortável. Fez sentido ou ficou confuso? Fez total sentido. Nossa, eu acho que é muito sobre isso. Aprender a olhar para o que a gente está sentindo primeiro e entender qual a construção disso também. Né? Eu tava pensando até, enquanto você foi falando, que eu acho que eu fui tão acostumada, eu sou tão acostumada a olhar, eu acho que a nossa profissão, ela fala um pouquinho sobre a gente dar muito espaço pro outro. E eu acho que na minha vida eu sou assim também. E aí agora, escolhendo as coisas, né, da minha casa, que eu vou morar com meu namorado, é muito estranho isso de, tipo, esse é o lugar onde eu posso escolher tudo, sabe? Esse é o lugar onde eu não vou ouvir a opinião do outro. Eu posso até ouvir, mas eu vou fazer do jeito que eu quero. E às vezes era muito exaustivo, sabe? Às vezes quando a gente tinha que escolher alguma coisa ou ir em alguma loja ver preços, escolher coisas e tal, a gente ficava cansado. Só que era um cansaço muito mental. E aí eu olhava pra ele e falava assim: eu tô muito cansada. Ele, eu também. Mas era um cansaço porque a gente tinha que tomar decisões e a gente tinha que escolher ali. Era muito sobre a gente. O quanto que na vida não era isso, sabe? Até esse momento não era assim. Né? Era muito sobre o outro. Eu tomava decisões, mas ouvindo outras pessoas ali. Então, como que a gente é muito acostumado a estar nesse lugar muito de ouvir o outro, de estar aberto ao outro, e quando a gente tem que tomar algumas escolhas que só dependem da gente, ou enfim, é sobre a gente, é muito difícil e chega a ser exaustivo, né? E o quanto isso tem a ver com priorizar a gente nesses processos também. Porque, é muito melhor eu falar assim, escolhe você, tudo bem, né? Mas não, é algo importante pra mim. E eu acho que as escolhas da nossa vida, e esses passos até de falar de repente um não, ou de perceber, enfim, outras coisas ali que a gente vai se priorizar, é muito sobre isso, né? Da gente ter essa ciência do que é importante pra gente e do que a gente quer naquele momento. E às vezes a gente não tem clareza disso. Então, quão louco é esse lugar que a gente vai se ocupando também, né? Exato. E te ouvir falar parece que é algo tão simples, né? Mas é tão complexo. Porque eu imagino o quanto de pessoas que falaram assim, nossa, é só escolher, Laura. É tipo, eu quero preto ou azul, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas não é tão simples assim. Não é. Até porque o teu cérebro vai ter que fazer um monte de conexões neurais diferentes
pra entender o que você quer, não o que seus pais querem, ou seus irmãos, ou seus amigos. Então, exige muito. E eu acho que volta muito pra esse lugar de é o que eu quero. Mas também vem, tipo assim, cara, é o que eu quero. O que que eu quero? O que eu quero? Exato. E aí, agora? Não é tão simples. Mas eu acho que isso é muito legal. Porque te faz questionar também. O que que eu quero? Será que eu realmente tô fazendo porque eu quero? Será que essa é uma ideia de nós dois? É o que nós queremos? Ou eu vou fazer isso porque a minha mãe falou uns anos atrás que isso daqui era bom? E é difícil separar, né? O que de repente é algo que você quer e o que de repente é algo que te falaram ou que tem ali total influência. Não que não possa ter, eu acho que tudo que a gente vai fazer na vida tem influência, né? Do contexto que a gente foi criado, do jeito, das vivências, das pessoas. Mas ter essa clareza de, será que é isso mesmo que eu quero? Ou será que isso é só uma ideia que eu fui acostumada durante a minha vida? Eu acho que linka bastante com o episódio da semana passada, né? O que eu tô fazendo da minha vida. Porque, na real, é sobre isso, né? Você estar ciente de você, dos seus processos, do que tá acontecendo dentro de você, do momento de vida que você tá. Isso é muito difícil, assim. Eu pensei, aí puxando outro contexto também, o quanto a gente não faz isso dentro do trabalho. Você consegue pensar, assim, exemplos de como... das consequências de não se priorizar dentro do trabalho? Sim. Eu já caí nesse buraco também. Vamos lá, que eu tenho exemplo de... Se você puxar qualquer área da vida, eu vou conseguir dar um exemplo. Porque eu tinha uma grande dificuldade em me priorizar. Mas até dentro... Vou me usar como exemplo e a psicologia. Eu acho que eu falei isso já em um outro episódio, quando eu comecei a atender e trabalhar pra mim mesma. Pra mim era muito difícil fazer pausas. Até hoje, de vez em quando, eu preciso me forçar a dar uma desacelerada e só parar. Porque eu ficava o tempo todo... Meu primeiro ano atendendo, eu trabalhei em feriado. Sábado, só não trabalhava de domingo porque é loucura, né? Porque se fosse normal trabalhar de domingo dentro da psicologia, eu trabalharia de domingo. Então foi um negócio, assim, totalmente... loucura total. Foi zero prioridade. Então, se o paciente mandasse mensagem e falasse, olha, você consegue me atender daqui a 1 hora? Eu falava, claro, 30 minutos eu tô pronta. Sabe, de às vezes escolher não almoçar pra fazer um atendimento. E não necessariamente só porque eu precisava do dinheiro financeiramente, porque eu tava começando, mas era porque eu entendia que o paciente estava precisando mais do que eu. Como que eu vou deixar um paciente sem acolhimento? Era tipo um negócio assim... surreal, de o paciente sempre vai ter mais prioridade do que eu. E aí eu fui entendendo isso, fui batendo aquele cansaço de cara, o que eu tô fazendo da minha vida? E aí eu consegui parar e reformular isso e falar, não, feriado é feriado, eu não vou trabalhar, a não ser que eu tenha uma exceção muito grande. Tá, eu vou fazer uma pausa no meio do ano pra eu ir viajar, eu vou fazer uma pausa no final do ano, porque eu não falei isso, porque eu emendei um ano direto. E querendo ou não, o nosso trabalho ele é muito cansativo pra isso. Então foi um ano direto, feriado, sábado e tudo mais. Então foi muito cansativo. E aí, hoje eu tento estar mais atenta pra não cair nesse buraco e acabar deixando de me priorizar. Então esse ano eu já falei vários nãos pra oportunidades que talvez há um ano e meio, 2 anos atrás eu falaria, não, claro, agora. Quando? 5 minutos? Dá tempo. Então, eu consigo me perceber... Eu consigo perceber que eu não me priorizava nesses momentos. Sabe, deixar de ir em comemoração com a família, de aniversários, por conta do trabalho. De entender que a história dos pacientes era muito mais importante do que a minha. A vida deles era muito mais corrida ou mais importante que a minha. Nossa, eu acho que esse é um lugar muito fácil de cair, né? Uhum. Eu confesso que eu também já caí nele, assim, sendo psicóloga. E
a gente começa muito com essa... com essa expectativa, né, de fazer, de ajudar. Então a gente acaba muito passando por cima das nossas necessidades também. E eu acho que esse é um lugar muito comum, né, quando a gente tá trabalhando. De repente, quando um chefe pede algo além ali do que você tá fazendo, ou quando você faz horas e mais horas extras no trabalho, ou quando você se atropela de trabalho, porque você precisa dar conta ali daquelas demandas sozinha. Então, tipo, é uma gama de coisas que levam a gente pra esse lugar, né? E eu acho que tem muito isso da gente não enxergar as nossas necessidades, da gente tá tão hiperligado com o que vem do outro. Eu preciso ajudar o outro, o paciente tá precisando mais, sempre o outro tá precisando mais, ou algo desse tipo que faz a gente não olhar, né, para as nossas necessidades. E como esse é um lugar muito difícil, porque é um lugar que leva a gente pra exaustão. É um lugar que leva a gente a fazer coisas que a gente não quer fazer. É um lugar que a gente tá indo... É como se a gente fosse o oposto ali dos nossos valores e do que a gente gostaria de ser, né? Quando a gente começa a abrir mão de quem a gente é muito pela demanda do outro. Ou abrir mão de coisas importantes pra gente muito pela demanda do outro. Então, como é um lugar muito fácil da gente cair também. Exato. E eu acho muito interessante, enquanto você foi falando, eu fui pensando nas vezes que eu já fiz isso, sabe? Eu não fiz isso só como psicóloga, eu já fiz isso trabalhando em empresas. Então, e eu fui pensando o que meus pais me ensinaram a respeito disso. Eu lembro de ouvir muitos meus pais falando assim, não, trabalha assim mesmo, vai, faz hora extra. Você tem que ir. Como se eu realmente não tivesse uma escolha, uma oportunidade de falar, não, eu não tô bem pra ir. E aí eu fiquei pensando quanto que... Não sei se isso vai caber pra todo mundo, mas eu percebo que os meus pais, eles têm muita essa dificuldade de se priorizar. Então, se você bater na minha porta agora e falar assim, eu tô precisando de você lá na minha casa, pros meus pais, ou pra minha mãe, falar, você pode ir lá em casa agora? Ela vai falar, tá bom. Ela pode estar fazendo o que ela estiver fazendo. Ela pode estar fazendo almoço, janta, limpando a casa. Ela pode estar deitada, dormindo. Ela vai levantar e ela vai ir lá. É uma dificuldade de pôr esse limite de mesmo, de falar assim, desculpa, fulano, eu não consigo ir. Ou eu não quero ir. Não, eu não posso parar aqui o meu almoço pra ir lá agora. Ela simplesmente vai desligar o fogo. Ela pode ter acabado de colocar um arroz no fogo. O arroz vai estragar, ela vai perder, ela vai desligar e vai sair. Porque eu acho que entra muito nesse lugar de... O que vai acontecer se eu falar não? Qual que vai ser a reação dessa pessoa se eu falar um não? Sabe? Eu vou ser muito ruim. Parece que é essa dificuldade de estar nesse lugar de escolha mesmo, de ser uma pessoa que fala não. Porque a minha mãe, em específico, ela acha que ela vai ser muito ruim. Como se ela fosse a vilã da história, sabe? Entra muito nesse lugar. E aí, eu queria até entender como você enxerga tudo isso. Eu ia falar que algumas vezes a gente vai precisar ser vilão, né, da história de alguém pra enxergar o que é importante pra gente. E aí me fez pensar um outro lado também da culpa de se priorizar, que é quando você, em uma situação, consegue colocar o seu limite, a outra pessoa recebe bem e você se sente muito culpado e é como se você estivesse fazendo algo muito errado, né? Você já sentiu isso? Você consegue falar não, aí a outra pessoa fala ok, tudo bem, e aí você fala, ai meu Deus, coitada, o que ela vai pensar de mim? Ou eu devia ter feito outra coisa. Sim, comigo já aconteceu várias vezes, principalmente em dias de gravar o podcast. Aconteceu isso. Aconteceu essa semana. Porque normalmente quando eu tenho algum imprevisto e a gente precisa remarcar o dia e horário, eu sempre mando mensagem pra Laura de assim, Laura, desculpa, por favor. Não foi porque eu quis, mas aconteceu tal coisa. Eu não vou conseguir
E a devolutiva da Laura sempre tá tudo bem, amiga. Melhoras, tá tudo bem. Tomara que você consiga resolver. Eu fico... Como assim? É só isso? Não, eu sou péssima. Não tô te falando, desculpa, não. Eu vou dar um jeito. Vamos gravar agora. É horrível. Sim. Nossa, eu também já senti isso. Uma vez que... Porque a Débora edita o podcast e eu faço a parte do Instagram, então de fazer aqueles videozinhos. E aí teve uma vez que eu não consegui fazer esses videozinhos. E aí a Débora teve que fazer. Aí eu falei, ai meu Deus, ela vai me odiar. Ai meu Deus, ela vai ficar muito sobrecarregada. Mas é isso, né, que... Poxa, não deu, aconteceu aí algum problema que fez a gente tomar essa decisão de se priorizar naquele momento. Mas o quão difícil é pra gente também aceitar o que vem do outro, né? Aceitar essa receptividade das pessoas com o nosso limite, porque isso é importante também, né? Exato. Como que a gente lida com a resposta do outro a partir da gente colocar os nossos limites no contexto? Isso é muito difícil. Muito. Eu fiquei pensando muito nisso. Antes da gente começar a gravar, eu até comentei com a Laura, né, que eu tive uma semana bem difícil, porque eu não tava me sentindo bem fisicamente. E aí, antes da gente começar a gravar, eu ainda pensei, falei, acho que eu vou mandar mensagem pra Laura e falar que eu não tô bem pra gravar. Só que já veio essa cobrança de... cara, mas essa semana já teve um imprevisto. A gente não conseguiu gravar no horário que estava destinado. Já precisei desmarcar. Eu vou ter que desmarcar de novo. E aí, por que eu tô trazendo esse ponto? Porque hoje eu tô bem pra gravar. Eu estou com dores? Sim, porém estou bem. Só que talvez se eu tivesse mal de verdade, eu acho que eu não mandaria mensagem falando, Laura, a gente consegue gravar um outro dia? Desculpa desmarcar de novo. Eu sei que talvez você receberia numa boa. Que é esse ponto que a gente tá trazendo. A resposta da Laura é assim, não, amiga, tá tudo bem, vai no pronto-socorro, se cuida, toma uma medicação. E eu ia ficar, Laura, desculpa, por favor. Não me mata. Desculpa. Eu ficaria dessa forma. Porque realmente essa culpa de se priorizar. Então, pra mim entender que eu estou doente, não tem como. Como eu fiquei doente? Eu não sou robô. Eu vou ter que parar isso daqui pra me priorizar. Então, quanto que a gente cai muito nesse lugar, né? De vários lugares, não é um lugar só. É esse, de eu não consigo me priorizar. Eu não consigo aceitar essa devolutiva, porque gera culpa também. Olha o tanto de culpa que envolve uma situação que era pra ser simples. Uhum. E eu fiquei pensando o quanto a gente tem dificuldade de lidar com sentimentos que vêm do outro. Né? Então, só a possibilidade de você me desagradar porque a gente remarcou o dia do podcast faz você vir com dor ou vir em outros, sabe? Não se priorizando ali. Então, é como se eu estivesse diminuindo o meu problema, como se não fosse tão importante, ou não fosse um problema, né? Uhum. Isso porque a gente tem essa dificuldade de lidar com o que vem do outro. Ou até, e aí existe uma gama de possibilidades muito grande, mas eu acho que uma das hipóteses é de como a gente tem essa dificuldade, né? Que foi o que a gente falou ali no comecinho do podcast. Essa possibilidade de poder despertar também sentimentos difíceis. Porque quando a gente se prioriza, a gente muitas vezes tá falando não pro outro ou não pra alguma coisa, pra poder priorizar aquilo que é importante. Então, só a possibilidade de poder despertar todos esses sentimentos difíceis gera esse, tá tudo bem, eu vou lidar, eu prefiro eu sofrer ou eu ficar aqui do que o outro. Então, é muito louco também, né, como a gente tem essa dificuldade. Exato. Tudo que ameaça a gente enquanto sociedade faz a gente ter essa complexidade de respostas, né? Muito complexo. Racionalmente é muito simples, né? Porque é só a gente pensar um pouco e falar, não, gente, não precisa de tudo isso. Só que emocionalmente é tudo muito complexo, a gente não tem controle do que a gente sente.
Então, até a gente conseguir assimilar o que a gente tá sentindo com o que tá pensando, com de onde veio, com como, sabe, vira uma cadeia realmente muito complexa de informações e sentimentos. Que doideira. Isso é a Adoro. vida. É. Tá, mas vamos pensar também, depois da gente ter filosofado, de ter entrado aqui em toda essa discussão, o que você daria, assim, de dicas pra gente começar e aprender a se priorizar, assim, aprender a olhar mais pra gente? Tá. Vou dar uma dica muito simples. A dica que eu queria dar de verdade, gente, façam terapia. Essa é porque boa. vai ajudar. Vai ajudar de verdade. Eu acho que é a maior dica em se priorizar. Mas eu acho que eu vou indicar algo muito anterior. Eu sempre tive muita dificuldade em fazer coisas pra mim e por mim. Então eu sempre estava muito disposta a fazer as coisas pelas outras pessoas. Então eu sou a pessoa que, se você me mandar mensagem 8 horas da noite e falar assim: Débora, vamos comigo no shopping agora porque eu preciso buscar tal coisa, porque eu preciso fazer tal coisa, eu falo: pô, agora, te encontro onde? Porque se você pra mim é importante, eu vou priorizar essa saída com você, porque eu sei que vai ser importante pra você, mesmo não sendo algo que eu curta. Então já fui... Eu lembro que isso até gerou estranheza. Eu sou evangélica e eu já fui pra Nossa Senhora. Pra Parecida? Isso, pra Aparecida. Porque eu tenho uma amiga que ela é devota e pra ela era muito importante. Pô, eu sou cristã, não tem nada a ver. Cristã evangélica. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas pra ela era muito importante. E eu não tava nem aí porque o que as pessoas achariam disso. As pessoas do meu ciclo, porque é como se fosse a maior loucura da minha vida, sabe? Tipo, aí você foi pra Aparecida? Ela foi, galera. Minha amiga, pra ela é importante. Ela foi pagar uma promessa. Eu fui com ela porque pra ela era importante. Então, eu sempre tive essa questão de colocar o outro como mais importante do que eu. Então, uma dica que eu aplico pra mim, no meu dia a dia, é fazer coisas muito simples pra mim. Então, por exemplo, pô, eu amo bolo de chocolate. Eu não preciso fazer um bolo de chocolate porque é o bolo que a Laura gosta. Eu posso fazer porque é o bolo que eu gosto. Então, eu sempre fazia muitas coisas pros outros. Então, eu comecei a aplicar coisas muito pequenas pra mim, pra eu conseguir ampliar pra coisas maiores. Então, lançou um filme no cinema. Tá, eu quero ir. Então, eu não preciso esperar alguém me chamar ou esperar surgir interesse de alguém. Eu posso me organizar e ir ao cinema sozinho. Então, eu daria dicas assim, de talvez você olhar e falar assim: tá, o que eu gosto de fazer? Tá, eu gosto de assistir filme. Ah, mas eu gosto de assistir filme da Barbie e eu só assisto filme de luta porque é o que meu namorado gosta. Não, se eu gosto da Barbie, eu vou assistir um filme da Barbie, pô. Isso já é me priorizar numa coisa muito pequena pra eu conseguir fazer uma coisa maior. Se eu não consigo fazer o pequeno, muito provavelmente a dificuldade pra eu fazer algo que seja muito grande, como viajar sozinha, é muito mais difícil. Que envolve muitas outras coisas, muitas outras crenças, né? Então, eu acho que essa seria a dica que eu daria, sabe? De fazer uma coisa muito pequena por você. Seja passar um batom vermelho, seja comprar uma camiseta do time que você gosta, seja, sabe, uma coisa muito pequena, comprar um chinelo diferente. Sendo sua prioridade. Você não precisa esperar quebrar o seu chinelo pra você comprar um. Você pode comprar um chinelo porque é pra você. Talvez se fosse pro teu filho, pro teu irmão, pra tua mãe, pro teu namorado, pra qualquer pessoa você compraria, porque você viu que o chinelo da pessoa tá pra quebrar. Mas o seu, você precisa esperar quebrar pra comprar? Então eu enfatizo isso. Talvez começar numa coisa muito pequena pra depois ir pra uma coisa grande. Se conhecer é a principal ferramenta pra se priorizar, né? Então acho que é isso, gente. Esse resume o podcast, o episódio. Eu acho que além disso que você falou, que é super importante, a gente tá, né, sempre fazendo coisas e descobrindo o que a gente gosta, porque não é simples. Não é simples pensar nas coisas que você gosta. É muito complexo. Mas, além disso, eu acrescentaria também se observar, tá muito sensível
as coisas que você tá pensando e sentindo. Então, tenta entender quais são as sensações do seu corpo, sabe? Tenta se perceber um pouquinho nessas situações onde você percebe que ficou muito angustiada, ou que você fez algo que você não gostou de fazer. Como que você estava se sentindo? O que rolou? Quais pensamentos, sabe? Seja muito curioso, eu acho que é essa a dica. Seja curioso com você. Com o que você pensa, com o que você sente, né? Com o que você responde para as pessoas, com o que as pessoas te falam. Se conheça nesse sentido de tenha curiosidade pelos seus processos. Porque talvez eles te falem muita coisa. Então, talvez essa angústia que você sinta, ela tem por que existir, ela vai te comunicar alguma coisa. Então, de ficar muito sensível a isso, eu acho que intercala muito, entrelaça muito com o que você falou. Porque a gente precisa estar sensível para fazer coisas pela gente. Então, são esses dois processos também de para 5 minutinhos e pensa, sabe? Cria diálogos, seja de repente pela escrita, ou seja de repente um grupo no WhatsApp onde você se manda áudio. Crie espaços onde você possa estar sensível com você também, né? Que eu acho que é aí que a gente vai começando a se autoconhecer, que a gente cria uma ciência também do quão importante a gente é para nossa vida. E eu acho que até um adendo dentro disso que você trouxe é a culpa, né? Porque às vezes a gente... O episódio é esse, a culpa de se priorizar, né? A culpa, ela vai surgir. E talvez estando mais sensível, você vai conseguir entender por que aquela culpa tá ali. Eu acho que é menos difícil de lidar quando você tem consciência. Então, eu não vou comprar um chinelo pra mim porque minha mãe precisa. Tá, mas quando foi a última vez que você comprou um chinelo? Então, conforme você vai estando mais atento e curioso nesses processos, vai sendo mais fácil pra você ir conseguindo responder essas coisas e acomodando muito melhor esses sentimentos. Sim. E aí eu queria dar uma segunda dica também, que é sempre quando você tá passando por esse tipo de situação, que esses diálogos internos, né, de fazer algo que você não gosta ou de priorizar mais o outro, volta a isso pra como que você reagiria se um amigo seu tivesse te falando isso? Então, vou trazer uma situação, alguém te chama pra, sei lá, sair, só que você tá muito cansado. Só que é importante pra outra pessoa, só que você tá muito cansado. E aí você vai falar que aceita sair por conta de todo o contexto. Mas como que você reagiria se um amigo seu te falasse que não queria sair com você porque tá muito cansado, porque teve um dia cheio, porque tá com outras coisas na cabeça naquele momento? Então, sempre volta. Como você reagiria? O que você falaria pra um amigo seu que tá passando por essa situação? Né? Será que você seria mais empático com a situação que ele tá passando? Então, por que não ser com você? Então, sempre fazer esse joguinho. Como que eu reagiria com alguém importante pra mim? Faz a gente ter um pouco mais de carinho também com o jeito que a gente reagiria com a gente. Muito boa. Eu acho que a gente poderia passar o resto do episódio só dando dicas. Porque vai surgindo várias coisas na minha cabeça, mas vai ficar muitas dicas e eu acho que essas são muito pontuais e muito boas. Sim, mas façam terapia também. É incrível, exato. Vocês vão ver o poder disso. Exato. Então é isso que a gente queria trazer com esse episódio. Hoje as indicações foram dicas, mas eu acho que é bem importante tudo isso que a gente falou, que a gente trouxe aqui, porque é muito, né, Débora, algo que a gente passa e que a gente vive e que a gente conversa. E eu acho que faz parte de ser humano também ter esses dilemas. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Quem viu até o final. É bem importante também pra gente saber pra qual caminho seguir, se tá legal e, enfim, o que vocês estão achando também desse episódio.
Isso, se vocês tiverem dicas também de episódios, pode mandar pra gente. A gente ama essa interação com vocês, entender o que vocês gostariam de ouvir. E eu acho que é isso, né? Sim. Nos sigam nas redes sociais, Emoções em Movimento Podcast. E até o próximo episódio. Tchau, tchau!